Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 28, módulo 3. O assunto: o que são condutores, isolantes e resistores? Vamos lá? Ao estudar as primeiras lições, vocês, alunos, aprenderam a operação de um eletroscópio, que é um dispositivo simples para determinar a presença de carga estática, isto é, cargas acumuladas. Vocês devem lembrar que quando cargas negativa é colocada perto da extremidade metálica superior do eletroscópio, os elétrons ele desloca ao longo do fio de cobre para dentro da folha de alumínio. Preste atenção. Vocês devem lembrar, de acordo com a experiência que fizemos com o eletroscópio, que quando cargas negativa é colocada perto da extremidade metálica superior do eletroscópio, os elétrons, então, ele se desloca ao longo do fio de cobre para dentro da folha de alumínio. Isso então faz com que as duas folhas de alumínio elas se afastam. Observe. Por quê? Porque esta ação está baseada no fato que cargas iguais se repelem, uma vez que os elétrons negativos se desloca para ambas as folhas de alumínio, fazendo a mesma se repelirem. Cargas iguais se repelem. Um fator importante na operação do eletroscópio é o fio de cobre que liga a parte superior do eletroscópio para a folha de alumínio. Preste atenção. Fator importante na operação do eletroscópio é o fio de cobre, que liga a parte superior do eletroscópio para a folha de alumínio. Os elétrons, eles deslocam através do fio de cobre, quando uma carga negativa for colocada perto da extremidade metálica superior. Vamos agora supor que o eletroscópio esteja construído conforme está sendo indicado na figura abaixo. Observe a figura. Ao invés de usar um fio de cobre entre a extremidade superior e a folha de alumínio, este aparelho usa agora uma vareta de plástico. Observe. Se você agora aproximar uma carga negativa perto da extremidade do instrumento, vocês, alunos, observarão que a folha de alumínio não será afetada. Por quê? Observe, preste atenção. Isso, então, ilustra um ponto muito importante em eletricidade. Existe somente alguns tipos de material através dos quais os elétrons podem fluir. Preste atenção. Existe somente alguns tipos de materiais através dos quais os elétrons podem fluir. Sabemos da experiência descrita que os elétrons fluem através de um condutor metálico e não fluem através de uma vareta de plástico. Observe as figuras abaixo. As hastes de um para-raio, de acordo com a figura, observe, é um outro exemplo do uso do metal para transportar elétron. As hastes de um para-raio no teto de uma casa está ligada a uma barra de terra com um fio grosso. Observe. Durante uma tempestade, os elétrons deslocam-se da terra para o para-raio, através do fio condutor, que é feito de metal. O sentido atual de deslocamento depende se a nuvem acima ela possui uma carga positiva ou então uma carga negativa. Por exemplo, vamos supor que a nuvem ela tem uma carga totalmente positiva. Os elétrons irão se deslocar da haste de aterramento através do fio condutor para a haste do para-raio, numa tentativa de atingir esta carga positiva. Observe bem, de baixo para cima. Por outro lado, se a nuvem tiver uma carga altamente negativa,
os elétrons irão deslocar-se de fora da haste para o para-raio, através do fio condutor para a Terra, isto é, de cima para baixo. Os elétrons irão se afastar da nuvem negativa. Por quê? Porque cargas iguais se repelem. Em ambos os casos, existe um movimento de elétron através do fio condutor, tanto para cima como para baixo, no esforço de igualar as cargas. Estamos mesmo interessados no fato de que um fio condutor, que é usado para conduzir eletricidade, este mesmo é feito de metal. Preste atenção. Estamos mesmo interessados no fato de que o fio condutor, que é usado para conduzir a eletricidade, é feito de metal. Na maioria dos casos, o metal é o cobre ou então o alumínio. Vocês, alunos, devem estar familiarizados com as linhas de energia que está sendo apresentado na figura abaixo, que leva eletricidade para a sua casa. Preste atenção. Vocês todos devem estar familiarizados com as linhas de energia como esta, que está sendo indicado nesta figura. Observe com atenção, que leva eletricidade para suas casas. Estas linhas de energia, elas são feitas de fio metálico que são cobertos com material protetor que não irão conduzir a eletricidade. O revestimento sobre o fio condutor, este é chamado isolamento. Para a finalidade do nosso estudo sobre eletricidade, podemos então dizer que todos os materiais no universo podem ser colocados numa das três categorias. Aquele que conduz a eletricidade são chamados condutores. E aqueles que não conduzem eletricidade são chamados isoladores. Existe um grupo de material que não são nem bons condutores e nem bom isolante, e que são chamados semicondutores. Para poder estudar condutores e isolantes, será então necessário estudar mais sobre a eletricidade. Preste atenção, aluno. Para a finalidade do nosso estudo sobre eletricidade, podemos então dizer que todos os materiais no universo podem ser colocados numa das três categorias. Aqueles que conduzem eletricidade são chamados condutores. E aqueles que não conduzem eletricidade são chamados isolantes. Existe um outro grupo de material que não são nem bons condutores e nem bons isolantes, e que são chamados semicondutores. Para poder estudar condutores e isolantes, será então necessário estudar mais sobre a eletricidade. Nesta lição, vocês, alunos, irão aprender sobre tensão, corrente e resistência. Preste atenção. Nesta lição, vocês irão aprender sobre tensão, corrente e resistência. Estes são os três fatores básicos que sempre estão associados à eletricidade. E depois de estudar esta lição, vocês então poderão responder a seguinte pergunta. Primeiro, o que é eletricidade? Segundo, o que faz a corrente elétrica fluir num circuito? Terceiro, como funciona um circuito elétrico? Quarto, quais são os símbolos usados para desenhar um circuito? Quinto, quais são as características importantes dos fios condutores?